Eu abri o nosso papo aberto anterior dizendo que uma das grandes aprendizagens que nós podemos ter com o coronavírus é a conscientização de que somos interdependentes. Muito bem, eu gostaria de usar essa ideia para falar um pouco sobre a educação em tempo de coronavírus. Acho que nunca ficou tão evidente, como está evidente agora, o quanto a educação foi se transformando numa mercadoria. E principalmente quando a gente fala de escolas privadas. Eu tenho percebido que a tônica das pautas entre escolas e famílias nos últimos tempos tem sido algo do tipo: bom, eu não pago por videoaula e eu não contratei educação à distância, então eu acho que eu não tenho que pagar a mensalidade da escola. Ou então, eu não estou recebendo o serviço que eu contratei, portanto eu não acho justo pagar. Uma primeira reflexão que me vem à mente é: o que as famílias acreditam que contratam quando elas contratam uma escola particular? Em vídeos anteriores do Papo Aberto, em que eu falei sobre a importância de escolher a escola para os nossos filhos, eu falei que a escolha da escola deveria estar vinculada a uma série de valores que a família entende que são imprescindíveis à educação dos seus filhos, à formação dos seus filhos, e que a escola deveria então representar ou ser um alinhamento desses valores essenciais. Quando eu falo de valores, eu estou falando do que a família considera imprescindível do ponto de vista humano, do ponto de vista ético, para que a formação do seu filho seja compatível com aquilo que ela deseja e sonha desde o dia em que ele nasceu. E quando eu escolho a escola, eu estou escolhendo uma instituição que representa esses meus valores, que representa aquilo que eu entendo como imprescindível do ponto de vista ético e humano, para que eu possa compartilhar a educação do meu filho. E, junto disso, ter uma pedagogia ou ter uma metodologia que a família considerasse interessante. Do ponto de vista do conteúdo, aquilo que vai ser ensinado é muito semelhante em todas as escolas, porque já existe um documento de base que preconiza o conteúdo básico a ser ensinado, seja em que escola for. Portanto, o que diferencia as escolas não vai ser necessariamente o conteúdo que ela ensina. E qual será então a diferença e o que é que faz a família escolher a escola? A cor das paredes? Os móveis? A área externa? A quantidade de verde na área externa? Ou uma série de atividades extras que têm sido colocadas como diferenciais nas escolas, do tipo balé, judô, karatê, entre tantas outras que a gente vê por aí. Ou então a questão do ensino bilíngue, que tem sido muito solicitado e tem sido tratado como um grande diferencial para muitas escolas. Parece que vai ficando cada vez mais evidente também que são esses pacotes extras que tornam as escolas mais atrativas para os pais, que acabam ficando mais preocupados muitas vezes com uma ideia de performance dos seus filhos e um volume de conteúdos a serem abordados que podem torná-lo mais inteligente, mais preparado para a vida, para o mercado de trabalho e para o futuro. E me parece que quando a família acredita que contrata somente esses pacotes, ela se sente muito mais encorajada, vamos dizer assim, a fazer frases dessa natureza. Já que eu não estou recebendo pelo pacote contratado, eu não acho justo pagar. Embora a relação comercial exista, acho que é importante que as famílias possam pensar no que é que realmente existe
para além desses pacotes que as escolas oferecem, em nome de uma competitividade muito focada numa mentalidade capitalista, numa mentalidade comercial. Os valores, eles existem, eles estão presentes e eles precisam ser resgatados num momento como esse. O que significa uma família ter uma atitude ou uma postura como essa, de negar-se a fazer o pagamento porque ela não recebe aquilo que ela pensa que contratou? Qual é a relação que as famílias estabelecem com os valores essenciais de uma escola, traduzidos na maneira como ela organiza todo o rol de relações presentes na atuação de seus profissionais, na organização do seu cotidiano, com todos os momentos de formação e educação que não são restritos a conteúdos pedagógicos ou a conteúdos programáticos apresentados diariamente? Qual é a relação que a família estabelece com todos os detalhes que compõem um cotidiano escolar e que revelam um jeito de ser e pensar, fazer educação? Me parece que o coronavírus tem deflagrado uma certa distorção nas relações que se estabelecem entre famílias e escolas. Esta é mais uma relação de interdependência. As famílias compartilham com as escolas um projeto de vida, a educação dos seus filhos. Elas compartilham um projeto de existência humana. Ninguém escolheu a presença do coronavírus e todos os impactos que ele causa na vida de todos nós. Ninguém escolheu voluntariamente o isolamento social. Ninguém escolheu o fechamento das escolas e nem de tantos outros estabelecimentos comerciais. Essa é uma necessidade para preservar milhares de projetos familiares, milhares de projetos de existência humana que não estão apenas no início, mas de existências que já nos ensinaram muito. Preservar a vida dos nossos idosos. Estamos exercitando forçosamente a nossa natureza interdependentemente humana, para que possamos preservar um projeto de existência muito maior, um mundo digno para todos viverem. Qual é o preço mensal disso? Se fez sentido para você o nosso papo aberto de hoje, acesse o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário. A gente pode continuar lá o nosso papo. Até mais!